Inclusive, agora há pouco, Dias Toffoli se declarou impedido para ser o relator aí do pedido de abertura da CPI do Banco Master. Esse Chegou um negócio, pedido lá. E aí, o esse Dias negócio, Toffoli falou, tô fora, tô out. o Se Alt é uma declarou impedido. maravilha, né? Agora vem cá, por que que ele não fez isso antes, quando ele foi sorteado relator para a questão do processo do caso Master, relator do processo dentro do Supremo Tribunal Federal? Ele podia ter dito logo, olha, eu me declaro também suspeito disso, porque em algum momento eu fui sócio de uma empresas ligadas ao Grupo Master, quando essas empresas compraram um resort que eu e minha família temos ou tínhamos em Itaiaiá, no Paraná. Se ele tivesse feito isso lá atrás, olha, não tinha, não estava, não tava, o Supremo Tribunal Federal não estava na berlinda como está hoje. Ele teve a oportunidade de fazer isso antes, mas para isso ele precisaria. Quer dizer, ele não era nem obrigado a dizer: olha, eu sou suspeito por causa disso, 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 me declaro suspeito. Não. Ele podia dizer: por razão de foro íntimo, eu não quero ser o relator desse caso. E aí ele não é obrigado, o ministro que se declara impedido, suspeito, que seja, não é obrigado a justificar por quê, a dar as razões pelas quais ele prefere não relatar aquele caso, ou não julgar um caso que está posto ali diante de seus colegas de tribunal. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele assumiu a relatoria daquele caso. Não contou para ninguém no começo que tinha sido sócio por conta desse resort, né, de grupos do Master. Não falou em nenhum momento das suas relações com o próprio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Não falou de nada disso. E aí começou ali a tentar controlar a investigação. Controlar, escolhendo delegados da Polícia Federal, que viriam a investigar aquilo ali a fundo ou não, ou superficialmente, não se sabe. Enfim, aí ele despertou da atenção. Quando se descobriu que ele tinha sido sócio, aí me desculpe, aí a lama já tinha se espalhado e contaminado o próprio Supremo Tribunal Federal e posto sob suspeição indireta, pelo menos, os demais ministros do Supremo, até porque esses ministros do Supremo, numa certa hora, eles se reuniram numa sessão supostamente secreta que depois se soube que foi gravada, no mínimo gravada, e para discutir, olha, vem cá, diante de todo esse volume de críticas que está nos abatendo aqui, no caso do Toffoli, não sei o que é que a gente faz? Somente dois ministros dos 10 atuais, porque tem uma vaga lá que ainda não foi preenchida, somente dois ministros ficaram claramente contra o Toffoli continuar relatando o caso dentro do Supremo. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, que vem defendendo, pelo menos até agora, sem sucesso, a adoção, a criação de um conselho de conduta, o conselho de ética, para regular o comportamento de seus colegas de corte, e foi contra também a ministra Carmen Lúcia. Esses dois eram favoráveis a que o Toffoli se afastasse da relatoria. Os outros 8 que falaram, os outros 7, tirando o Toffoli, portanto, 7 que falaram todos em defesa intransigente do Toffoli, que ele tinha de continuar, que ele tinha fé pública, como disse o ministro Luiz Fux, que ele tinha que permanecer, que não havia nenhuma razão para que ele se declarasse suspeito, nem coisa nenhuma. O próprio Toffoli aí, sentindo que dos seus 9 colegas, ele não tinha unanimidade, tinha 7, tinha maioria a favor dele, mas pelo menos 2 contra, achou melhor abrir mão dessa relatoria do caso.
E aí só faz apanhar desde então, claro. Aí foram descobertas novas ligações, novos fatos, que o tornariam suspeito para relatar o caso. De lá para cá apareceu o caso do ministro, da troca de mensagens, que o ministro Alexandre de Moraes nega, mas que aconteceu de fato entre ele e o Daniel Vorcari, no dia da primeira prisão, em 17 de novembro do ano passado, do Daniel Vorcari pela Polícia Federal. No dia seguinte, aí, o Banco Central distinguiu o Banco Master. E aí está esse volume de crítica que só faz crescer. Hoje, quando, pelo sistema de sorteio, porque não é de escolha dos ministros, de sorteio, é tipo Mega Sena, sei lá, roda ali as bolinhas e cai o nome, Impressionante, cai logo é o Toffoli. impressionante. Aí cai o Olha que Toffoli sorte. de novo para relatar o que agora? Era para relatar mandato de segurança que pede a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que terá como objetivo investigar a relação do Banco Master com o Banco Regional de Brasília, o BRB. Essa CPI seria, ou será ainda, instalada na Câmara dos Deputados. E aí entrou lá um pedido de criar um pedido para tentar barrar a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. E esse pedido, pediu um mandato de segurança, teria que ser relatado por alguém, enfim. Aí, pim, 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 as bolinhas juraram, giraram, giraram. Eu não sei se são bolinhas, certamente não é, deve ser algum sistema de informática. A bolinha. E aí, o nosso Toffoli foi sorteado. Pois é. Ainda bem que ele já se antecipou, porque isso faz poucas horas que foi anunciado que ele seria o relator. Ele deve ter se dado conta que, pô, aí não dá não. Aí pela segunda vez, e no meio dessa confusão toda, vai ser ruim para mim e péssimo para o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vão estar questionando, e talvez até com razão, como é que é esse sistema de sorteio aí? Pô, porque tem a dó. Até pode ser, o Toffoli tem sorte, ele é sempre sorteado, ou enfim, o Alexandre de Moraes tem sorte, é sorteado, mas ia ficar uma coisa muito suspeita. Então ele imediatamente tirou o dele da reta. Foi o melhor que ele poderia ter feito para ele e para a imagem do Supremo, que está muito ilameada por todas essas coisas que têm sido reveladas desde então e que está pondo as pessoas em dúvida. Vem cá, mas como é que é? O Supremo Tribunal Federal? Pô, o Sacrossanto Supremo Tribunal Federal não tem nada superior ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo é capaz de ter assim, de repente, um ministro ligado a uma história mal contada, um outro trocando correspondência com um cidadão que claramente fraudou muita coisa, comprou muito apoio para o Banco Master em dinheiro vivo. Não pode, o Supremo não pode estar envolvido com nada dessas coisas. E eu me adianto a dizer o seguinte: olha. Esse acaso só vai terminar quando ele for investigado a fundo, quando forem checadas, rechecadas e concluídas todas as investigações sobre o que se deu com Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro e o que se deu também com o ministro Dias Toffoli, dessa proximidade dele com o banqueiro, dessa coisa de esconder a informação de que tinha sido sócio do banqueiro, num resort. Mas isso não significa que é precipitado, seria precipitação dizer que todo o Supremo Tribunal Federal, ou que o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, é um dos três poderes da República, executivo,
que é o governo, legislativo, que é o Congresso, e o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. São os três poderes da República. Não é possível se pôr o Supremo enquanto instituição em risco, nem mesmo sob suspeição. Eu me lembro muito, Guga, do que o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, dizia, e muita gente ouvia aquilo ali de cara feia e tudo, mas fazia sentido, sim. O que ele dizia quando ainda estava na fase de pré-julgamento dos golpistas no Supremo Tribunal Federal. O Zé Múcio dizia, se referindo às Forças Armadas: olha, militares têm CPF. As Forças Armadas, enquanto instituição, têm CNPJ. Vamos separar CPF de CNPJ. Enquanto instituição, as Forças Armadas não participaram do golpe. Rejeitaram, não aderiram à ideia do golpe. Tanto que golpe não houve. Acabou não acontecendo. Houve sim uma tentativa de golpe que tem que ser punida severamente. Agora, dizer que as Forças Armadas, eu estou relembrando o que o ministro da Defesa, Zé Múcio, dizia, as Forças Armadas são tão suspeitas quanto não. Até porque, de fato, se as Forças Armadas tivessem aderido ao golpe teria havido. Certamente teria havido, e nós não estaríamos aqui nem conversando assim como a gente está conversando hoje. Porque havendo golpe, haveria uma ditadura, por menos duradoura que ela fosse, mas ninguém sabe, 64 também, quando os militares tomaram o poder e disseram que era uma coisa breve, era uma coisa ali só para arrumar, e dali a 2 anos haveria novas eleições. Levamos 21 anos para que as eleições diretas pelo voto popular fossem restabelecidas no Brasil. Isso porque era uma ditadura que só iria durar 2 anos. Então, mesmo que se a gente tivesse tido esse golpe do 8 de janeiro e viesse com essa conversinha, não, é só uma coisa ali, ninguém tem certeza que seria uma coisa passageira. E depois ditadura, nem de passagem vale a pena. Nem de passagem deve ser admitida. Mas muito bem. Agora eu me perdi no que estava dizendo, mas